E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Na aula passada nós falamos sobre a FIBO, tá? E como traçar a FIBO em tendência de baixa. Nós vamos hoje falar sobre traçamento da FIBO em tendência de alta e vamos também falar sobre um pouco do conceito de acumulação ou distribuição. No caso, isso está descrito no livro de Anna Colley e a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, já temos aqui uma tendência de alta, um pivô já definido, tá? Este pivô aqui é a cabeça do pivô. Vamos pegar a FIBO e fazer o nosso traçamento. Deixa eu mudar a cor aqui, colocar esta cor aqui, pronto. Então perceba que no momento em que este candle aqui fecha numa taxa acima, tem uma pequena lateralização e logo em seguida o gráfico continua subindo. Esta lateralização, Anna Cowley chama isso de acumulação ou distribuição. Quando é que você chama isso de distribuição? É quando o gráfico, o preço está lateralizando e em um determinado momento ele cai. E a acumulação é quando o preço está lateralizando e em um determinado momento o preço volta a subir, certo? Isso você pode perceber claramente no gráfico. Sempre depois de uma alta ou de uma baixa, você vai perceber momentos de lateralização, certo? Então vamos projetar aqui novamente a 23.6 na cabeça do pivô. E você percebe nitidamente que essa região foi uma região de acumulação, certo? Em um determinado momento ele volta a subir. E se eu projetar 38.2 na cabeça do pivô, onde está esse círculo aqui, ó, que está o cursor do mouse, vamos ver o que acontece. Encontramos mais outra região de acumulação e o preço volta a subir novamente, certo? E se eu projetar a fibra de 50 na cabeça do pivô, o que é que nós veremos? Nós veremos também uma outra região de acumulação. Perceba que quando chega no alvo da fibra, você sempre tem uma pequena resistência para romper este alvo, tá? Você tem uma outra região de acumulação. E por fim, projetando a fibra de 61.8 na cabeça do pivô, nós teremos o nosso último alvo aqui, ok? Então, Anna Cowley deixa bem claro isso sobre o conceito de acumulação e distribuição. E no caso de distribuição, seria numa tendência de baixa. Vamos tentar encontrar aqui no gráfico uma situação em que houve uma distribuição. Por exemplo, aqui. Eu acredito que aqui vamos traçar a FIBO. Vamos traçar a FIBO. Vou mudar de cor. Perceba que há uma pequena lateralização e logo em seguida o preço cai. Então prestem sempre atenção nisso, tá? Estas lateralizações, tá? Quando isso ocorre, porque aqui eu não coloquei as médias, tá? Porque eu estou apenas fazendo o traçamento da fibra para vocês verem como é. Esta acumulação ou esta distribuição, eles sempre vão tender, qualquer uma das situações, né? Sempre vai tender a média de 17. Ele sempre vai tender a média de 17. Digamos que a média de 17 esteja passando por aqui, ó. Então, neste momento de acumulação ou distribuição, seja numa tendência de alta ou de baixa,
Esta lateralização ela sempre vai tender para a média de 17 ou de 34, tá? Quando vocês perceberem isso acontecer, quando é que eu percebo que isso está acontecendo? Lógico, quando eu tenho, por exemplo, eu projeto a fibra de zero e eu percebo que na fibra de zero os candles estão formando fundos praticamente na mesma taxa. Quando você percebe isso, dois ou três candles já fazendo fundos na mesma taxa, pode ter certeza que isso está iniciando um processo de distribuição, no caso, uma tendência de baixa, e de acumulação na tendência de alta, certo? Então, aguardem o gráfico tender para a média de 17 ou para a média de 34, certo? A média de 34 pode estar mais ou menos aqui, digamos nessa região, certo? Então ele vai acumulando, e a média ela vai se aproximando. E quando ocorre este momento aqui de teste na média de 17 ou na de 34 e que um fractal é formado, certo? E este fractal, o candle, o quarto ou quinto candle rompe a fibra de zero, este é um bom ponto de entrada também. Beleza, pessoal? Bom, e aqui a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre mais conceitos de Fibo, vamos falar sobre equação de Binet, vamos falar sobre a sequência Fibonacci e alguns outros termos e conceitos importantes sobre Fibo. Ok? Valeu, tchau, tchau.